Olá, seja muito bem-vindo. Ui, deixa de olá. Está bem. Mais um episódio. Aqui estamos para mais um. É o 32º, é? Não queres dizer bem-vinda? Pá, as pessoas já sabem que são bem-vindas. Está bem. Não vamos estar a seguir a manada porque toda a gente diz olá. Não. É a nossa forma, é a nossa maneira. Tá bem. Como os chutes e pontapés dizem. Conta lá o que é que trouxeste hoje. Olha, eu trouxe aqui de uma pastelaria muito exclusiva. Premium! Gourmet, sabem? É a pandemia dos gourmet, que não são gourmet. Este não é gourmet, é na verdade outra vez Continente, outra vez Baga. Nós devíamos ser patrocinados pelo continente. Mas também te digo, é sempre em último caso, é sempre em última opção, não é? Nunca é pelos bons motivos. Não. Nós na última vez surpreendemos-nos e eu acho que estes Mas sonhos não têm bom sentes que é aspecto. sempre por questões de praticidade e nunca por questões de... É que nós tentámos ir a duas pastelarias de fabrico próprio buscar sonhos. Uma estava fechada e a outra não tinha. É um sinal. É um sinal que a Baga tem sempre. A Baga também não tinha. Tivemos que ir lá mesmo dentro do continente. Trazendo uma caixa de plástico. O que torna estes sonhos um bocadinho mais tristes. Bastante triste. Torna os sonhos uns pesadelos. Mas eles têm até bom aspecto. Sim. E pronto, eu estou um bocadinho... O que é que tu achas dos sonhos? É assim, sabes que eu tive uma ama quando era pequena. Ah, foi? Fala-me um bocadinho disso. Por acaso acho que nunca me tinhas dito? Ou já? Não sei. Conta-me. Pronto, eu tive uma ama. E ela fazia sonhos. E eram mesmo bons. Eu não me lembro se eram de cenoura ou abóbora, mas eram de alguma coisa laranja. E ela fazia e dava-me no Natal. E desde aí eu tenho essa ideia dos sonhos. Só que sempre que eu como sonhos, os sonhos não são de cenoura nem abóbora, são sonhos de nada. Mas como é que se fazem os sonhos? Eu nunca fiz, não faço ideia. Eu tentei uma vez fazer e Correu mal? aí correu bem da mal. Será difícil? Eu acho que é difícil. Pois é. Aquilo foi mesmo... Em vez de sonhos, saíram mesmo pesadelos. E não correu bem, mas tenho essa memória dos sonhos de... Pá, não sei honestamente se era cenoura ou abóbora. Deve ser um dos dois. E estes aqui, no outro dia eu perguntei, quando nós... Quando é que foi? Nós fomos ao ginásio e depois fomos a uma pastelaria buscar pão e levámos sonhos para comer depois do almoço, lembras-te? Não me lembro bem. Já foi há umas semanas. E eu perguntei à senhora de que é que eram os sonhos, na esperança que fosse de cenoura ou abóbora, e ela respondeu-me que eram sonhos de leite. E eu fiquei tipo, ok, então deve ser isso que se chamam estes sonhos que não são sonhos de nada. Achas que estes são de leite também? Acho que são sonhos de nada, sim. Sonhos de nada. Ok. Olha, e qual é que é a tua relação com os sonhos? É essa que eu te disse, eu gosto desses da Não. abóbora. No Natal... Eu não costumo ter em casa. Ah, não tens sonhos em casa? Não, só rabanadas. A sério? Porque os sonhos, assim estes aqui, eu não ligo muito, porque não são de abóbora ou cenoura, percebes? Por isso, por favor, se alguém souber onde é que se compra sonhos de abóbora ou cenoura, por favor que me diga. Pois. Aí esse eu compraria, porque são muito bons. E Olha, a tu? minha relação com os sonhos é... sou aquela pessoa que penica ali um ou dois no máximo e está bom o resto do Natal. Há sempre sonhos, mas eu não te sei dizer se faz ou não. Fazem rabanadas e eu adoro rabanadas. É o melhor doce do Natal de sempre. Agora, sonhos, gosto, mas é tipo e está ok. Mas já provaste de... Já. Gosto, mas não amo. Vou partir ao meio. Pois, isto são mesmo... Ai, meu Deus. Sonhos de nada. Não, isto é sonhos... É que isto tem um pedação... Eu acho que isto não se vai ver. Aí, pois é. Tem um pedação de açúcar que está por... Mas nem é só a cena, é completamente isento de algo por dentro, sabe? Não, este aqui não. Esse não. É um pouco estranho. E novamente, não trouxemos chá porque não há chá neste nosso estúdio. Vai água. Tchim, tchim. Tchim. Ai! Pá, são fraquitos. Ou não? São um bocadinho isentos de alguma coisa. Eu acho que são melhores do que aquela pastelaria ao pé da minha casa. Sério? São mais molhados. Aí, eu não sou nada. Eu já comi. Os outros e os outros são melhores. Ainda há outra. Há sonhos de limão. Esses não gosto muito. Limão? Esses da pastelaria ao pé da minha casa são de limão. Isso sabe mesmo muito a limão. Não me soube. Sim, tem um travozinho a limão. Não sabe muito a limão, mas sabe. Come-se, mas... Mas imagina, também a minha expectativa não estava muito elevada, né? É o que é. Caixa de 5 sonhos. 2€ e tal também. Não podias pedir muito mais. Mas pronto. Olha, é o que é. Avalias em quanto? De 0 a 5. Eu gostei.
Há sonhos bem piores. Olha, eu avalio como 3, espera aí. Eu dou um 3,5. Eu dou um 3. Hoje tenho que avaliar de forma mais negativa porque é sem sal, sabes? É assim, um sonho sem sal. É um sonho perto do pesadelo. 3 não é assim tão mau. É um... Natureza, Quando tínhamos 3 na escola era o quê? Razoável. É, 3 é um Não era razoável. Não, é um satisfaz. Satisfaz. É um satisfaz. Não satisfaz mas menos. este aqui, eu dou um satisfaz menos, claramente. E é E hoje isto. vamos falar sobre o quê? Conta-nos lá. Olha, no último episódio falámos sobre dinâmicas de Natal, nomeadamente bolos fit, os detox milagrosos e todos esses conceitos magníficos. Hoje vamos falar aqui como lidar com determinados comentários do Natal que estamos expostos a eles ao longo do ano, mas no Natal há uma tendência maior para que estes aconteçam, porque estamos com aquele tiozinho que já não vemos desde o Natal passado, que mora lá em Ceia, para aí, e que nos juntamos com ele. Então há toda uma atmosfera, não é? Para que hajam comentários que a maior parte das vezes nem têm maldade, mas sejam comentários do inconsciente, não é? Estás mais magra, estás mais gorda, estás. Comentar agora comecei uma nova dieta, ou falar do jejum intermitente, pronto, há uma tendência, os astros alinham-se todos, porque são vários mundos internos, várias pessoas diferentes, que ao longo do ano muitas das vezes nem convivem assim tanto, juntam-se mais no Natal, óbvio que isso vai depender dos casos, mas há esta tendência, o que cria ali uma atmosfera perfeita para que possa haver este tipo de comentários. Então, no episódio de hoje, a ideia é falarmos um bocadinho acerca do potencial, das potenciais, aliás, das potenciais consequências deste tipo de comentários, como lidar com eles e também no sentido de nos termos que desenvolver para que estes comentários se tornem cada vez menos relevantes, cada vez menos nocivos. Sim, eu sinto que o Natal é todo um tema, muitas vezes nas consultas. Fazemos quase consultas de preparação para o Natal, porque é um conjunto de várias coisas que eu acho que tornam para muitas pessoas o Natal um bocado estressante, que é muitas vezes o que estás a dizer de estares com pessoas, e não só familiares mesmo no dia de Natal, mas durante o mês de dezembro estares com pessoas, porque vais a jantares, etc, essas dinâmicas todas, e estás com pessoas que não estás há muito tempo e tens receio de alguma forma que... Às vezes nem aos comentários, é só que elas notem que o corpo está diferente de alguma maneira, percebes? E o que é que isso significa, qual é o significado que essas pessoas dão, por exemplo, a um aumento de peso. Se ela aumentou de peso é porque ela está mais desleixada, porque ela não está a cuidar de si, percebes? Ou que a vida dela não está muito bem. Exato. Pois, comida, há muita comida no Natal que é normal desta época e isso também é um fator de stress para muitas pessoas. E ia dizer outra. Esqueci-me o que é que ia dizer. Mas pronto, acho que de um modo geral, quando tu pensas no Natal, pelo menos quando eu penso no Natal, é sempre uma altura bonita. Ou seja, é uma altura que eu gosto, é uma época que eu gosto não só do dia, mas do mês inteiro de dezembro. E se tu passares pelas redes sociais, falares com outras pessoas, parece que estamos todos muito a incutir esse espírito natalício nos outros, mas há muita gente para quem esse espírito natalício não é só rosas e flores e tudo maravilhoso, e às vezes pessoas que sentem estas dificuldades de estar com mais pessoas, comida, etc., até podem sentir de alguma forma que este sofrimento não é válido porque devia ser uma época sobre amor e sobre família, percebes? Sim, percebo. Isso vai depender do contexto interno da pessoa e da própria família dessa pessoa, não é? Nem todas as famílias são iguais, nem todos os mundos internos são iguais. Vai depender ali de um conjunto de coisas. Mas eu sou muito apologista, e haveremos de falar ao longo do episódio acerca disso, eu sou muito apologista do trabalho interno que temos que fazer em relação a isso. Ou seja, sim, aprender a lidar é fundamental, mas aprender a lidar com certos comentários é fundamental, mas também temos aqui que desenvolver uma determinada cura interna para que isso deixe de ser tão relevante para nós. Sim. Eu acho que o caminho é exatamente esse, ou seja, porque tu no fundo
tu tens que fazer o trabalho de controlar aquilo que tu podes controlar. E os comentários das outras pessoas tu nunca vais poder controlar. Mesmo que tu imponhas os teus limites e sejas assertivo, até certo ponto tu vais conseguir... como é que eu ia dizer? Eu não gosto muito da palavra controlar neste caso. Gerir. Mas gerir a situação, e se forem pessoas que te respeitam, e eu noto principalmente que pessoas com um nível de consciência mais baixo têm tendência para fazer este tipo de comentários com uma leveza que é uma coisa que me faz confusão. Ali na geração dos nossos avós é o mais comum, se reparares. Sim. Onde o nível de consciência é de forma mais generalizadamente baixo, não é? Por fruto de várias circunstâncias, nasceram noutro tempo, veem muita televisão, a televisão está cheia de cultura da dieta. Não é que as redes sociais não estejam, mas estas pessoas têm menos impermeabilidade, ou seja, tudo o que lhes entra fica no inconsciente de forma mais rápida do que, por exemplo, a mim ou a ti ou outra pessoa da nossa idade que tenha um nível de consciência mais elevado. Porque, pronto, vem de outros contextos, de outras alturas, de outros sistemas educacionais. Então, o que cria aqui essa nuance da pessoa estar mais ao nível do inconsciente durante mais tempo. As pessoas fazem estes comentários de forma inconsciente. É tipo, olá, está tudo bem, olha, estás mais magra. Entendes, não? É tipo falar do tempo. Exatamente, é tipo falar Eu do não tenho tempo. nada para Exatamente. dizer, então vou dizer isso. Mas isto para dizer que eu acho que o trabalho é exatamente esse. Nós não podemos estar à espera de que vamos educar as pessoas todas à nossa volta e de repente vamos lhes explicar, porque muitas vezes nem existe não é intenção. Eu precisava de um dicionário cá dentro, que hoje está-me a faltar as palavras Há todas. dias assim. Mas às vezes nós nem temos. Primeiro, nós não temos que educar ninguém. E depois, muitas vezes, mesmo que seja uma coisa que nos incomode, não é uma coisa que nos apeteça fazer. De repente estás com a tua família, está tudo a correr bem e é sobre aquele momento ali e vais chamar a pessoa à parte e dizer, olha, não gostei daquele comentário. É válido, também dá para fazer, mas eu acho que o trabalho é muito mais nós desenvolvermos-nos para esse tipo de comentários nos afetar cada vez menos, porque por muito que tu tentes educar as outras pessoas, se for essa a tua intenção, tu nunca vais conseguir controlar, entre aspas, totalmente o ambiente em que estás. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, percebo. Repara, eu acho que também temos de desenvolver uma certa intuição, um certo bom senso para percebermos quando é que é batalha perdida ou quando há possibilidades de ser batalha ganha. E o que é que isso significa? Uma batalha perdida. E nós temos de ter a cuidado sensorial, não é? Este sentir de se vale a pena ou não. Se estamos a falar de uma pessoa com um nível de consciência muito, muito, muito baixo, que nós nem estamos assim tantas vezes, será que vale a pena estar ali a educar a pessoa? Agora, se é uma pessoa que nós até achamos que ela com alguma educação consegue elevar o seu nível de consciência, consegue pensar de forma diferente, talvez o nosso papel possa ser educar. Ninguém nasce ensinado. Agora, temos é que perceber quando é que é batalha perdida. E quando é batalha perdida, é simplesmente deixar a pessoa no sítio onde ela está, em termos internos. Sabes que em relação a isso, eu uso... Enquanto estavas a falar, estava a pensar, e eu acho que, de forma inconsciente, uso uma estratégia, que não é bem uma estratégia, mas quanto mais a pessoa for importante para mim, quanto maior a minha disponibilidade para educar a pessoa, percebes? Pessoas que não têm assim uma grande importância para mim, até podem ser da minha família, mas não são assim tão importantes para mim, geralmente, mesmo que a pessoa até possa ter abertura, eu não entro por aí porque não me apetece. Se a pessoa for importante para mim, geralmente também são pessoas que eu estou mais vezes, então aí já tento, não é educar, mas de certa forma educar. Sim, repare, o que podes fazer é uma estratégia que eu gosto muito, que é saber direcionar a conversa para um sítio que te favoreça mais, que tu gostes mais. Até podemos aqui exemplificar na prática para ficar fácil e óbvio para quem nos está a ouvir, que é, ok, fazes-me um comentário e eu direciono a conversa com uma pergunta. Tu podes deixar a pressão para o outro lado, por exemplo, estás mais gordo, ou uma cena assim. Tu podes dizer, e o que é que isso tem? Por exemplo, estás a fazer uma pergunta, estás a transferir,
Estás a transferir a responsabilidade para o outro lado. Porque repara, estás mais gorda. Eu tenho que me desculpabilizar, eu tenho que me justificar porque é que eu estou mais gordo. É suposto eu dizer alguma coisa. Percebes o que é que eu estou a dizer? Porque repara, estás mais gorda e há um silêncio. Ou seja, a batata quente está do teu lado. E se eu disser assim, e o que é que tem? A batata quente está do outro lado. E a pessoa vai chegar à conclusão do quê? Que não tem nada. Estás a perceber? Estás a colocar o desconforto do outro lado, sendo bem educado. Ah, ok, e o que é que tem? Estás a devolver com uma pergunta. A melhor arma é devolver com uma pergunta. Não é estar-me a justificar. Ai, sim, tenho comido muito. Ai, sim, estou com um distúrbio do comportamento alimentar. Ai, sim, estou com isto. Entendes? Devolver com uma pergunta. Porque quem faz perguntas está a colocar a pressão do outro lado. Entendes? Não sei se já tinhas pensado acerca disso, mas a pergunta é devolver a pressão. Quando disseste isso, pensei que ias dizer outra coisa, porque eu acho que, da maneira que estás a dizer, eu acho que, de certa forma, o que é que tem, porque existem várias respostas que podes dar, mas o que é que tem, eu acho que é uma forma também de estares a impor um limite. Mas eu, por exemplo, eu sinto que, não só em relação a este tema do corpo, mas em relação a outros temas também, muitas vezes, quando isto acontecia, eu tentava fazer isso, estás a dizer, de direcionar para outro tema, ou quase fazer humor porque era uma coisa que me estava a afetar, mas eu não queria entrar por ali. E de alguma forma eu percebi ao longo do tempo que eu estar a fazer isso era uma forma de eu fugir do tema e não ter a assertividade que era necessária para impor os meus limites, percebes? Por isso eu acho que, e quando começaste a dizer, eu estava a pensar e ia discordar do que estavas a dizer exatamente por isto, porque muitas vezes pode ser uma forma de tu não estás a impor os teus limites, mesmo que seja de uma forma super soft, mas o exemplo que deste, até sinto que estás a impor os limites, lá está, estás a direcionar a pergunta para a outra pessoa e estás a impor os limites, mas de uma forma super leve, sem seres, porque depois às vezes as pessoas também têm muito receio de, todos nós às vezes temos receio de impor os nossos limites porque temos receio de ser interpretados de forma, ela ficou zangada, ou ela é rude, de uma forma negativa, Mas não é? aqui se reparares nem... Não, mas é isso que eu ia Mas a dizer. pessoa, desafio tipo a alguém que nos esteja a ouvir, testar isso caso essa situação lhe aconteça, este Natal ou na vida, e tu vais ver que a pressão vai ficar do outro lado e não vai ficar do teu lado. Porque se tu devolves com uma pergunta, Sim, dessa forma, de forma bem educada, Sim. se tu devolves a pergunta, imagina, o desconforto é como se fosse uma batata quente. É tipo, tu lanças a pressão para cima da outra pessoa. Se a outra pessoa se justificar, se está ali tipo com narrativas de justificação, está a assumir toda a pressão, está a ficar desconfortável. Quem tem a capacidade de devolver com outra pergunta, já despachou a batata quente. A batata quente neste momento está do teu lado. Tu é que vais ter que desenrascar, em termos mentais, para me justificares o que é que isso tem, relacionado ao comentário que tu fizeste. Enquanto se eu estiver no domínio da justificação, a outra pessoa é que tem razão. Porque, repara, eu estou-me aqui tipo a justificar. Porquê? Porque ela tem razão no comentário que está a fazer. Percebes o que é que eu estou a dizer? Uma coisa que eu também estou a lembrar agora é que se tivermos alguém que tenhamos mais confiança, que se calhar sabe mais a fundo as nossas questões com o corpo, com a comida, também podemos pedir a essa pessoa, se ela estiver presente, para de alguma forma, se esse tópico vier à mesa, essa pessoa não é intervir por nós, no sentido de nos defender, mas às vezes tu não estás à espera de levar com um determinado comentário e como é uma coisa que é sensível para ti, ficas meio sem reação. Então, pedir a essa pessoa para de alguma forma fazer ela esse desencaminhar de tema para outra coisa, percebes? Se for uma pessoa próxima a ti, que tens confiança, que sabe se calhar mais aprofundadamente aquilo que esse tipo de comentário significa para ti, também pode ser uma hipótese. Sim, arranjares ali uma pessoa da tua confiança e que tenha um nível de consciência um bocadinho mais alto do que a média das pessoas que estão sentadas à mesa, para te dar esse suporte. Eu não tinha colocado isso aqui nas notas, mas tinha colocado uma questão parecida, que é esta questão de no fundo, pedirmos gentilmente à pessoa para não fazer determinados comentários ou para não terem determinadas conversas, porque isso de alguma forma está-te a fazer mal e não está a ser confortável para ti. Ou seja, quando as pessoas não conseguem ter estratégias de aliviar a pressão através de perguntas, etc., que pode ser a primeira abordagem, podemos recorrer aqui ao apelo emocional de forma bem educada e assertiva. Apelo emocional, no fundo. Apelo de, olha, isso
esse tipo, não falem de calorias, ou não falem de dieta, ou de ter que fazer, termos de começar uma restrição a seguir este Natal. É um tema muito, muito falado, não sei se concordas. Ainda ontem fui lanchar com amigas e o tema do lado, imagina, as mesas eram super perto e eu ouvi tipo assim, um jejum intermitente. Sim, sim, E pensei logo, ai filho. Eu também ouvi, mas estava contigo, recentemente. Não foi ontem. comigo. Foi no jantar de sábado. Foi, não foi? Foi, Estavas foi. a ouvir o jejum intermitente. Eu agora tipo confundi, mas foi Sim, no eu jantar ouvi de isso sábado. também. Não prestei atenção, mas Eu também não, mas ouvi o jejum Ouvi alguém a intermitente. perguntar, já começar, como é que está o jejum intermitente? Uma cena assim. Depois a pessoa lá se justificou e sim, ouvi. Yeah, o discurso de dieta está presente em todo lado. Sabes uma coisa que eu também costumo fazer, que vai um bocadinho de encontro a isso que estás a dizer, é, muitas vezes eu não me sinto confortável para, não falem sobre isso, percebes? Porque às vezes pode ser um grupo grande, que eu não tenho assim tanta confiança, então o que eu faço é ausento-me da conversa. Também dá, também dá. Imagina, principalmente no Natal, etc., que não precisas estar num sítio... pronto, não estás pregado à mesa, não é? Tu podes te levantar, ir à cozinha, ir à casa de banho, mudar de divisão. Então é o que eu faço. Eu ausento-me simplesmente da conversa, não só na parte do Natal, mas em tudo no geral. Por exemplo, nós por acaso não estávamos nesse grupinho que estava do jejum intermitente, mas se tivéssemos eu não ia dizer nada e ia-me ausentar. Sim. Não ia entrar nessa conversa, percebes? Sim, e sabermos direcionar as conversas, não com o exemplo que eu dei anteriormente de devolver a pergunta a outra pessoa, mas de forma subtil, Direcionar o tema. sabermos direcionar o tema também é muito importante. Isso faz-me lembrar de uma conversa que eu tive com um familiar meu, em que estávamos os dois a jantar e ele estava-me a dizer... ele disse uma cena que eu nunca mais me esqueci. Que foi, ele disse-me assim... Tiago, a pessoa que está à mesa, em termos metafóricos, né? Porque pode não ser à mesa literalmente, mas a pessoa que está à mesa, que tem um nível de consciência maior, é a pessoa responsável por dirigir a conversa. Eu nunca mais me esqueci isto. É que é verdade. Repara, a pessoa que tem um nível de consciência maior tem também entrelado assim uma responsabilidade maior. Porque se tu tens mais consciência do que os demais, do que aquele círculo envolvente naquele contexto, tu tens aqui uma responsabilidade acrescida por dirigir a conversa. Tu tens que pensar que as pessoas estão a ter determinadas conversas com o nível de consciência que elas têm lhes permitem ter. Então, se tu tens aqui uma vantagem, não é? Porque é uma vantagem, tu também tens a responsabilidade de guiar a conversa. Ele disse-me isto e para mim fez-me todo o sentido. Porque, repara, é um bocadinho naquela senda de se eu me autorresponsabilizar, eu tenho mais domínio do que se eu descartar essa responsabilidade. Sim. Porque se eu descartar, eu sinto que não posso fazer nada, sou apenas uma vítima em relação àquele processo. Se eu trouxer a responsabilidade para dentro de mim, eu tenho hipótese de assumir o papel de protagonista da conversa. E como? De forma subtil, fazendo perguntas. Vou dar um exemplo. Estão a conversar sobre a dieta X ou Y. Eu vejo que aquela conversa não tem jeito nenhum. Vir-me para o meu tio, por exemplo, da outra ponta da mesa e digo: está o trabalho? Então, como é que está o trabalho? Como é que as coisas estão a correr bem? Não estão? E de repente ele vai-me responder e as outras pessoas começam a direcionar a atenção para a conversa, para a resposta dele. Então já mudou e as pessoas nem se apercebem. As pessoas nem se apercebem. Porque como tu não chamaste ninguém à atenção, tu simplesmente, como tens um nível de consciência maior do que aquelas pessoas que te rodeiam naquele contexto, tu direcionaste de forma subtil e a conversa mudou e ninguém se apercebeu que a conversa mudou. Sim. Porque é o inconsciente, entende? É o inconsciente coletivo, no fundo. Então, quem tem um maior nível de consciência tem um maior nível de responsabilidade. Queria dar esse conceito, que foi uma pessoa próxima a mim que me disse isso num jantar e eu nunca mais me esqueci. Isso já foi há algum tempo e interiorizei isso até hoje. Porque eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É verdade. Quem tem maior nível de consciência, se nos debruçarmos um bocadinho acerca disso, vai chegar à conclusão que é verdade. Imagina, tu não podes pedir mais do que aquilo que as pessoas conseguem dar. E a verdade é, quem tem um nível de consciência baixo não consegue dar mais que aquilo. A pessoa está a fazer o seu melhor, genuinamente. Mas tu não podes pedir mais. Porque o mundo interno da pessoa é aquele. Como é que tu podes pedir
algo que transcende as suas próprias capacidades naquele momento. As pessoas podem evoluir, é um facto. Mas naquele momento, aquela pessoa é aquilo. Então, se tu consegues vislumbrar um bocadinho mais do que aquelas pessoas, tu tens uma responsabilidade acrescida. Que é de ganhar domínio na conversa e de tornar a conversa mais gratificante para todos. Sim. Porquê? Porque tu tens maior consciência. Porque aquilo não vai levar a lado nenhum. Exatamente. Enquanto as pessoas estão tão envolvidas no seu inconsciente que elas nem conseguem perceber que aquela conversa é uma treta. Exato. Não conseguem perceber. Porque é preciso falar de alguma coisa. Então, bora falar disto. E daqui nada é... Sei lá, daqui nada é... É o aquecimento global, daqui nada é o... Pronto. Sim. Entram ali por temas que ninguém é especialista. Ninguém é especialista. Porquê é que eu estou a dizer especialística? Ninguém é especialista e está tudo ali a mandar bitites aleatórios quando se podia falar de coisas mais interessantes. Mas pronto, saber direcionar a conversa, tanto em termos de devolver a pergunta como de introduzir um tema de forma subtil, são excelentes estratégias ou então para aliviar a pressão, no primeiro caso para aliviar a pressão ou transferir a pressão para a pessoa que fez a pergunta ou que teceu o comentário, e o segundo para mudar o assunto da mesa de forma sutil. Nós até agora estávamos a falar mais... Estamos a falar de comentários no geral, mas sinto que nos focámos um bocado mais no corpo e eu acho que há um outro nível de comentários que são mais subtis, mas para quem tem questões com a alimentação também afetam bastante. Que é, eu nunca cheguei ao pé de ninguém e disse estás mais gordo ou estás mais magro. Desde que eu me lembro, se eu olhar para trás, eu acredito que a maior parte das pessoas que nos assiste, se calhar nunca fez isso. Mas há outro tipo de comentários que nós muitas vezes fazemos de forma totalmente inconsciente e sem maldade nenhuma e que inclusive eu já recebi e que foram coisas que na altura foram desconfortáveis e portanto eu sei que isso afeta também outras pessoas, que são comentários do género: vais comer já? Mas já tens fome? Ou vais comer isso tudo? Esse tipo de comentários que de alguma forma são pessoas a reparar naquilo que vais comer, na quantidade que vais comer e a questionar porque é que vais comer já, porque é que vais comer isso tudo, queres mesmo comer isso, mas tu já comeste não sei o quê, não sei quando. Percebes? Este tipo de comentários que eu acredito que para algumas pessoas possam ser 100% inofensivos e é só um comentário, tal como dizer que está frio aqui, mas eu sei que para quem tem questões com a alimentação, isto é uma coisa que a pessoa fica logo, se calhar não vou comer isto tudo, se calhar exagerei, ou se calhar a pessoa está a reparar que eu estou a comer demais e o que é que ela poderá estar a pensar, percebes? Existe todo um mundo de comentários mais subtis que provavelmente todos nós já fizemos, porque são coisas, lá está, que às vezes nos saem de forma inconsciente, mas que acabam por afetar a outra pessoa e não vai acrescentar nada. Tu estás só a dizer aquilo só, sei lá, para nada, percebes? Só mesmo para fazer conversa. Então, eu sei que estes comentários são mais fáceis, entre aspas, fáceis, são mais... Superficiais. Não é superficiais, mas são coisas que nos saem e... quando deste por ti já disseste, mas tu trouxeste consciência para isto, não faz qualquer sentido estar a comentar o que outra pessoa está a comer, percebes? E sentes que isso acontece especialmente no Natal? Não, lá está, cada pessoa tem o seu mundo interno, tem a sua família, tem o seu contexto. Sinto que acontece sempre, honestamente. Como nesta altura do Natal há ali um bocadinho mais da bébia, eu até julgava que não acontecesse tanto. Percebes o que é que eu estou a dizer? O que eu sinto é que há mais comentários acerca do corpo advindos de pessoas que já não te veem tipo há 6 meses, por exemplo. Estás mais gordinha, estás mais magrinha, estás a fazer alguma dieta. Eu sinto que é mais propício isto, principalmente na altura do comprimento, não é? Do que propriamente... Por exemplo, eu não tenho experiência vais disso. comer já, porque o Natal está muito associado à comida. Não sentes isso? Sim. Sim, mas as pessoas fazem o comentário na mesma, mas lá está, não é por mal, mas é tipo, vais comer, esse bolo é gigante, não seria capaz de comer isso tudo. E de repente eu estou a comer o bolo. E tipo, ok, mas eu sou capaz. E ficas... Imagina, se calhar para alguém que nunca teve estas questões com a alimentação, é simplesmente... sim, olha, ok. sim, tu não consegues, mas eu consigo. Mas para alguém que isto é uma coisa que muitas vezes vem à cabeça, estou a comer de mais, cá estou a comer de menos, e não sabes bem ainda gerir a tua alimentação 100% de forma intuitiva, é uma coisa que fica a pensar. E depois, lá está, como nós ligamos muito a questão do corpo à nossa
a nossa identidade, que como nós temos determinado corpo, então as pessoas vão assumir que eu sou desleixada, ou como eu como de determinada forma, as pessoas acham que eu não estou a cuidar de mim, ou que eu nunca vou ser bem-sucedida, nunca vou ter um namorado, nunca, etc. A pessoa estar a chamar a atenção de mas tu és capaz de comer isso tudo, de repente já nem te apetece comer. Pois, sim, E eu acho que este tipo de comentários, honestamente, não acontece só no Natal, acontece sempre. Muitas vezes, pronto, que já tenho, lá está, o chip também, se calhar um bocadinho mais atento a este tipo de coisas, eu ouço as pessoas constantemente a dizer eu não seria capaz de comer isso tudo, ou a comentar, mas lá está, eu sei muitas vezes que é de pessoas que têm zero maldade e zero intenção de deixar a pessoa desconfortável, percebes? Sei lá, são simplesmente coisas que nós fazemos de forma inconsciente e que nem pensamos sobre, porque se calhar se nos dissessem aquilo, para nós era só mais um bom dia, percebes? Lá está, porque nós temos o nosso mundo interno, mas muitas das vezes não percebemos que a outra pessoa tem um mundo interno totalmente diferente, tem um background diferente de nós, tem dores, dificuldades diferentes das nossas, então o que para nós pode ser inofensivo, para o outro pode ser um grande gatilho para começar uma nova dieta, ou melhor, um grande gatilho para a insatisfação corporal, que por consequência começa uma nova dieta, que por consequência começa um novo ciclo de restrição-compulsão. Por exemplo, uma coisa que agora me lembrei, para terminarmos talvez, quando eu tenho 1,75 m, então sou alta, não é? E quando eu era mais nova, a minha altura era proporcional ao facto de eu ser alta. E eu sempre fui mais alta que as minhas amigas. E não gostava disso. E, por exemplo, quando eu era mais miúda e estava com pessoas que já não via há algum tempo e eu era uma criança, e as pessoas fazerem comentários em relação à minha altura, que nem tinha nada a ver em relação à parte do corpo a nível de ser gorda, ser magra, eu odiava. Eu lembro-me que havia um comentário que era a tua mãe mete adubo na comida, mas tipo a brincar, estás a ver? Sim. Mas eu odiava. Então, isto para dizer que eu lembrei-me disto porque o Natal também envolve muitas vezes crianças, não é? Que fazem parte da família. Este tipo de comentários em crianças é a mesma coisa, porque, por exemplo, eu às vezes quando vejo uma criança que não via há algum tempo, tenho aquela coisa de estou mesmo velha, a criança está grande, e às vezes comenta, estás tão grande. Mas às vezes, por exemplo, esse tipo de comentário que eu faço 100% de forma inofensiva, para determinadas crianças que já possam ter estas questões com o corpo, podem ser uma coisa que afeta. Tu não sabes se o estares a dizer que ela está grande, se isso não é uma grande dor para ela. Exato. Ela pode estar a sentir que está com um crescimento diferente das amigas dela. Mas, por exemplo, agora estou a pensar em relação a mim, eu, por exemplo, está grande, porque isso é tipo aquelas velhotas que tu vias, tipo, que nem nunca viste aquela cara, mas eu vivi em bebê, estás tão grande. Isso aí eu lembro-me que não me incomodava. Lá está, não quer dizer que não haja outras crianças a quem possa incomodar. Mas eu lembro que não me incomodava. Mas o reforçarem do género, a tua mãe mete adubo na comida, isso aí odiava. Já é outro nível, não é? Yeah. Mas olha, eu na altura, eu lembro-me de ser puto e ouvir as velhas, né, a dizerem isso e a pensar... E agora sinto isso. Olha, agora sinto isso. Acreditas? Tipo, vejo tipo, crianças que eu conheci com 2, com 3, com 4 anos e de repente têm 14 e 13. Ai, bué da altas, e eu bué diferentes, eu quase a ficar em mulher, sabes? É aí que eu vejo. Eu sinto mesmo, ai, eu estou a ficar velho. Para, a última sugestão, em último caso, quando não há alternativa nenhuma e a pessoa se sente confortável para fazer isso, Pegarem fogo à casa e... procurarem um abrigo onde não há comentários. Não, agora a sério, estabelecer limites, ou seja, ser assertivo e fazer chegar à outra pessoa a mensagem que nós não toleramos aquilo. Não precisamos de dizer com estas palavras, mas deixar claro que isto magoa-me, isto não me faz bem e se conseguires, por favor, não faças determinados comentários da comida, do corpo, daquilo que seja. Em último caso, se nada resultar e se nós acharmos que está ali uma batalha que pode ser vencida, porque temos que ter aqui este bom senso de perceber se aquela pessoa não é uma batalha perdida, não é? E está tudo bem e até para o ano, até ao próximo Natal, ou se vale a pena colocarmos aqui o estabelecimento de limites com maior assertividade. E só uma última nota para terminarmos, que se calhar até pode estar relacionado com o insight da semana.
até pode ser o insight da semana. Sim, podemos passar para o insight da semana. É uma coisa que eu Traz estava a alguma pensar, estava a pensar agora que muitas vezes o facto de nós não querermos ou termos dificuldade em colocar limites também é uma questão de ego. Tu não queres mostrar que aquele tema ou aquele assunto te afeta e não queres mostrar vulnerabilidade. Então, tu fazes uma piada, desvias o tema por uma questão de ego, percebes? Do género, eu não vou mostrar ser fraco, entre muitas aspas, porque obviamente isto não é mostrar fraqueza, mas eu não vou mostrar ser fraco, então vou fingir que isto não me afeta e que está tudo ok e vou impor zero limites e deixar esta pessoa fazer isto, porque assim a pessoa pensa que... Vou fazer um sorriso amarelo, não é? A fingir que consigo me rir acerca daquilo. E até que Porque ponto... quando nos conseguimos rir acerca dos nossos problemas, significa que eles estão ultrapassados. Não é E de até, alguma que forma. ponto, e até que ponto, muitas vezes, a nossa dificuldade em colocar limites também não é uma questão de ego, de não querermos mostrar que somos vulneráveis naquele determinado tema. Porque simplesmente há muitas pessoas, há pessoas que não vale a pena. E pronto, nós todos conhecemos esse tipo de pessoas. Mas há outras que se calhar, se chamares a pessoa ao lado e dissesse, olha, não, se pudesses, não, eu não me sinto muito bem a falar sobre estes temas, se pudesses não voltar a comentar, eu sei que não fizeste por mal, mas se pudesses não voltar a comentar o meu corpo ou o que eu como, etc. Se calhar a pessoa compreenderia e seria, ok, desculpa, nunca tinha pensado nisso, peço imensa desculpa ter tocado nesse tema. E às vezes nós não fazermos isso também pode ser quase o nosso ego a vir ao de cima de género. Não, nada me abala, eu sou super forte. É, isso é uma boa perspectiva. Acho que nunca tinha pensado nisso. Mas Também sim, não, pensei agora. pode estar totalmente associado ao ego. De género, não vou demonstrar fraqueza com receio de me expor e de ficar mais frágil. Não é? Porque quando nos expomos, estamos a ficar mais frágeis, mais vulneráveis. Aí a pessoa já me descobriu. Sabes? O filtro desapareceu. Então estou mais vulnerável porque estou despido. Entendes? Sim, ou então também pode ser, até pode ser uma junção das duas coisas, um dos principais medos do ser humano que é não ser amado. Ou medo de deixar de ser amado. Que é do género, eu não sei como é que tu vais reagir perante a minha assertividade, tu podes não gostar e eu posso deixar de ser amado. Então é um medo muito inconsciente do ser humano. O ser humano precisa ser amado, respeitado e aceito. Estes três pilares são os principais. Então, tudo o que mexa com estes três pilares, o ser humano tem uma grande dificuldade. As pessoas têm dificuldade em ser assertivas exatamente por estes três pontos. Têm medo de perder o respeito, o amor e a aceitação dos outros. E se fores a ver o que eu estava a dizer, vai um bocado de encontro, se calhar, ao perder o respeito. É do género, se eu mostrar que sou vulnerável neste tema, se calhar a pessoa vai deixar de me respeitar. Exatamente. Então pode estar relacionado com isso. E acho que era isto que tínhamos por hoje. Vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas e até lá sigam-nos no YouTube, Spotify, Apple Podcasts e é isso.